A graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Então, sem muitas delongas, hoje o vídeo vai ser a respeito de discernir os tempos e os sinais. Então vamos lá. Peraí, deixa eu ajeitar aqui direitinho. Pronto. Sabia que existe um poder espiritual que pode protegê-lo dos enganos do fim dos tempos? E se eu lhe dissesse que poucos realmente o possuem, e que isso os coloca em perigo? Em meio a tantas vozes, tantas doutrinas, tantos caminhos que parecem corretos aos olhos humanos, existe um dom divino reservado para aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus. Um dom que separa aqueles que andam na luz daqueles que tropeçam nas trevas. Um poder espiritual que não pode ser aprendido em livros, nem adquirido por meio de fama ou títulos. É o discernimento, a chave que revela o que está oculto. O selo espiritual que Satanás teme, porque quando você vê com os olhos do Espírito... Esse é um dom que todos os escolhidos eu acho que tem. É lógico que o Espírito, a Ruach HaKodesh, ele distribui os dons como ele quer. Nem todo mundo tem todos os dons, tá? Tem filhos do Criador que tem uns tipos de dons e outros tem outros. Mas o discernimento é um dom universal. Todos os escolhidos têm ele. Tem um que tem menos porque não desenvolve, não tem muita intimidade com o Criador, com o Pai. Quanto mais intimidade, mais sensibilidade espiritual, mais discernimento de espírito a gente possui. A chave que revela o que está oculto. O selo espiritual que Satanás teme, porque quando você vê com os olhos do Espírito, nenhuma mentira do inimigo pode cegá-lo. A Bíblia está cheia de mistérios que não foram revelados a todos, mas sim àqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. E o discernimento é o filtro que separa a verdadeira revelação do engano bem disfarçado. Quantos já foram enganados hoje por palavras doces, promessas sedutoras e manifestações que parecem divinas, mas que, na verdade, são armadilhas cuidadosamente arquitetadas pelas trevas? Quantos estão sendo guiados por sentimentos e emoções, pensando que estão sendo guiados pelo Espírito, quando, na verdade, estão sendo manipulados por um espírito de confusão? O povo perece por falta de conhecimento, sim. Porque a própria Escritura diz, em 1º e 2ª Tessalonicenses, que o antimessias vai vir como um anjo de luz. E vai vir com o discurso de paz, vai vir... e o anticristo aqui não é só um líder mundial, tem esse também, tá? Mas é o próprio sistema da corrupção, própria religião fraudulenta que se veste anjo de luz e com a aparência da piedade, como a escritura mesmo diz, tá? E manipula as pessoas. Que o próprio falso profeta e o anticristo vão fazer sinais e maravilhas de milagres para enganar as pessoas. E se possível, enganaria até os escolhidos, se possível, mas não é, porque o Criador não deixa. Ele nos dá o discernimento, nos revela a verdade e a mentira. Entendeu? Então, o inimigo também faz milagres. James e Jambres, lá no tempo de Moisés, imitou mesmo os milagres que Moisés e Arão fez, conduzido pelo Espírito do Criador. Só não deu vida aos piolhos. O único milagre que eles não conseguiram, porque só quem dá vida é o Criador. Entendeu? Então, para você ver como o engano vai ser grandioso. E já muitos já apostataram da fé, estão deixando ser enganados, né? Por doutrinas de homem ou doutrinas que ensinam, né? De demônios, espírito demoníaco que estão possuindo esses homens fraudulentos e enganadores. Tá na carta de Pedro, 2 Pedro, homens enganadores, homens abomináveis, que enganam fraudulosamente, tá tudo lá. Falta de conhecimento, né? Porque a pessoa rejeita
a verdade, rejeita o conhecimento, aí o próprio Criador manda falso profeta para esses que não querem a verdade. Vai fazer o quê? Tá tudo nas escrituras isso aí que eu estou dizendo. Perece por falta de discernimento. E o mais impressionante é que muitos nem percebem que são cegos espiritualmente. Discernimento não é apenas saber o que é certo ou errado. É saber identificar quando algo que parece certo está cheio de engano. É reconhecer a verdade, mesmo quando ela vem disfarçada de contradição. É perceber quando alguém fala de Deus, mas é movido por intenções ocultas. É entender que o diabo não vem com um tridente, mas com a Bíblia na mão, Verdade. pregando versículos fora de contexto, como fez com Jesus no deserto. É exatamente por isso que os escolhidos precisam estar atentos, com os olhos espirituais bem abertos. Porque nos últimos tempos, a palavra já nos alertou, até os eleitos, se possível, seriam enganados. E é aqui que entra um dos maiores segredos da jornada espiritual. Discernimento é mais do que um dom, é uma proteção, um escudo contra falsos profetas, contra sinais mentirosos, contra anjos de luz que são, na verdade, demônios disfarçados. É Ele quem impede que os escolhidos se percam no ruído religioso. É Ele quem nos permite ouvir Por isso que eu a falo, voz do e as pessoas não Espírito. acreditam em mim, que os espíritos, se você se aprofundar nas escrituras, estudar a fundo, os espíritos demoníacos, sabe onde eles estão? Nos governos corruptos, na religião fraudulentas, na mídia mentirosa, entendeu? Você sabe identificar o que é verdade e o que é mentira quando a mídia fala, porque eles não falam toda mentira, ele mistura mentira com verdade, assim que o inimigo faz. Ele nunca falou, ele fala meias verdades, entendeu? Para manipular. Se ele falasse toda mentira, a gente ia perceber. Então, os governos mentem, os espíritos, porque o Criador, ele lida com a injustiça, ele lida com a mentira, ele lida com a falsidade, com o engano, com a manipulação, não. Quem é que lida com isso? É o próprio inimigo, o pai da mentira. Então, o discernimento você consegue farejar de longe, né? Por isso que os escolhidos do Criador saem das religiões, das denominações, não acredita mais em político, ele respeita as leis humanas, porque tem que respeitar que isso está na palavra. Mas ele não se adequa a ela, eles não aceitam, eles são questionadores e não acreditam mais nesses governos corruptos, que são mentirosos, não acredita mais na mídia, só acredita na palavra do Criador. Entendeu? Meio ao caos. Discernir é ver além das palavras, além das aparências. É ser guiado não pela emoção, mas pela revelação. Você já reparou como os mistérios da Bíblia nunca lhe são entregues de bandeja? Como Deus esconde suas maiores verdades dos sábios do mundo, mas as revela aos pequenos? Isso não é coincidência, é estratégia divina, e somente quem tem discernimento pode acessar esses segredos. Porque enquanto muitos O que é isso? buscam... Escolher dos sábios é aquilo que está em Coríntios, 1 Coríntios, que a maioria não lê. O Pai não chama muitos sábios desse mundo, muitos poderosos. Ele chama as coisas desprezíveis, loucas, as que não são, para confundir a que você acha que são. Os pequeninos é aqueles que têm humildade de reconhecer que eles, por si só, são pecadores, frágeis, que eles são totalmente dependentes do Criador, que ele precisa da sabedoria espiritual, que sem a sabedoria espiritual, sem o Espírito Arua Hakodesh, que é conhecido como Espírito Santo, eles vão cair em engano, eles não podem, não conseguem andar com a força do seu braço, ele precisa de uma força maior para guiar eles. Então eles se prostram e ficam totalmente dependentes do Criador. E é isso que o Criador usa. Quando você fica vulnerável, não às coisas, às pessoas e às coisas do mundo, mas vulnerável ao Criador. Você tem humildade para reconhecer que sem o Criador a gente não é nada. Nós somos pó e do pó voltaremos. Esses são os pequeninos, que têm humildade de reconhecer que sem o Criador nós não somos nada. Por mais inteligente do mundo que a pessoa seja,
Se ela não tiver Deus, ela não é ninguém. Ela vai ser, lá no fim dos tempos, aniquilada pelo Criador. Entendeu? Porque viveu com soberba, com arrogância, se achando. Entendeu? Então é isso. Pequeninos é aqueles humildes. É aqueles que não se acham, que se acham incapazes. Incapazes assim, quando estão fora do Criador. Quando eles estão no Criador, eles são capazes porque o Criador é que capacita. Ele é que dá dons, ele que dá discernimento, o Criador que dá sabedoria espiritual, o Criador que capacita a gente. Nada vem da gente. A gente reconhece que tudo vem do Pai e do Filho. Entendeu? Espirituais sem critério, os verdadeiros escolhidos estão atentos às Escrituras, ao som da voz de Deus, aos sinais discretos que o Espírito Santo dá. Eles entendem que nem toda bênção vem de Deus, nem todo milagre é divino, e que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, está de fato no centro da vontade do Pai. Vivemos em tempos em que o engano não virá com chifres, mas com carisma, onde o falso se parece demais com o verdadeiro, onde o erro está tão bem camuflado que só quem tem discernimento consegue percebê-lo. E talvez este seja o maior desafio de todos os tempos, identificar o espírito que opera por trás das coisas. E aí reside a grande questão que precisamos explorar juntos. Como desenvolvemos esse discernimento? Como sabemos leitura se o que da estamos palavra, ouvindo, comunhão com o sentindo Pai, ou seguindo oração, vem realmente do Espírito de Deus? Ou se é jejum das apenas mais coisas um do truque mundo, das trevas para desarraigar das confundir coisas os do mundo, escolhidos? buscar cada vez mais Discernimento intimidade espiritual todo dia não com é o Pai. simplesmente a capacidade de dizer isso está certo ou isso está errado. Não é só É isso, muito não. mais profundo. É ter os olhos abertos no mundo invisível. É perceber o que o olho natural jamais veria. É identificar o que realmente vem do Espírito de Deus. Quanto mais a Do que- pessoa buscar relacionamento com o Pai, lendo as Escrituras e orando, mais revelações o Pai dá, mais discernimento o Pai te dá, mais sensibilidade espiritual você tem. Só que depende da busca, aí é a escolha de cada um, né? Ninguém pode forçar ninguém. Aí é cada um que escolhe o que quer para sua vida, o que é prioridade, né? Aí vai de cada ser humano. de parecer luz é, na verdade, um disfarce do inimigo. O discernimento é a bússola dos escolhidos por Deus. Em tempos de muitas vozes, de caminhos confusos e de sinais confusos, quem tem discernimento... Sem contar pode- que tem uma outra coisa. Tem uns que acham que são salvos, tem os verdadeiros salvos, verdadeiros cristãos mesmo. Cristão que eu digo porque é o nome que Roma deu, né? Mas é seguidor do Messias, certo? Ou Nazareno, seguidor Nazareno. Ou seguidor do caminho, como eu já falei em outros vídeos. Então, mas tem aqueles que se dizem salvos, se dizem escolhidos, mas você vê que eles vibram na frequência negativa. Por que eu digo isso? Que eles vibram na questão dos ciúmes. Aí a gente passa esse tipo de entendimento, sabe qual que é a resposta das pessoas? Ah, você está se achando, você acha que sabe mais que os outros, e a intenção nossa não é essa, é compartilhar o conhecimento, não é mostrar que a gente sabe mais para competir, eu sou mais espiritual que você, eu entendo mais, porque eu tenho não sei quantos anos de mundo espiritual, porque eu tenho intimidade com o Criador. Sim, a intimidade é legal, mas você não tem que se vangloriar por causa disso, você tem que continuar humilde, mas tem uns que não, ele tá se achando, aí já começa a invejinha, sabe? Quando você vê que a pessoa vibra na inveja, rapaz, aí é um dos tipos de discernimento que a gente tem. Que a gente escuta o que a pessoa fala, vê as obras dela, porque o Messias falou, conhecereis pelos frutos. Aí você ficou, não é uma coisa aqui ou tá ali que ela fala, ou algumas atitudes aqui ou tá ali, não. Você vai acompanhando que tipo de atitude e de palavras ela vai falando, até quanto mais você conhece, você vai vendo. Aí você já discerne, você já prova o espírito, sabe? Se veio de Deus, se aquelas palavras estão de acordo com a Bíblia, que não está, entendeu? Com firmeza. Não se impressiona com a aparência, com o carisma, com o status espiritual. Ele discerne, ele enxerga o que está por trás.
Ele ouve o suave som da verdade, mesmo em meio ao ruído da religiosidade. A palavra de Deus em Hebreus 5,14 diz que, mediante o exercício constante, se tornaram capazes de discernir tanto o bem como o mal. Isso nos revela algo essencial. O discernimento não é apenas um dom, é uma prática. É algo que se desenvolve na intimidade com o Espírito Santo, no aprofundamento da palavra, na constância da oração. Muitos se deixam enganar não por falta de inteligência, mas por falta de discernimento espiritual. Não, muitos aí são inteligentes, têm faculdade, estudados, constroem coisas extraordinárias nesse mundo, mas não tem intimidade com o Pai, não tem discernimento espiritual, não tem, só ora. Ela acha que só oração é o bastante. Não precisa ler a palavra, não precisa estudar, não precisa ter intimidade com o Pai, é só orar. Ó, Pai, me proteja, me guarde, me abençoe, não deixe faltar nada para mim, me dê uma empresa, me evolua na empresa que eu trabalho, me dê saúde, me dê isso, não que seja errado, mas ela só fica nessa superfície. Ela não vai ter um relacionamento pessoal, ó, eu quero fazer o que está de acordo com a sua vontade, me dirija pelo teu espírito, se alguma coisa parecer boa, mas não estiver de acordo com a sua vontade, tira de mim, né? Seja feita a sua vontade, não a minha. Pai bendito, Pai celeste, me guia por toda a verdade, por toda a justiça. É isso que eu oro, eu não fico orando pedindo coisa, evolução, porque a evolução, o Pai já te deu a saúde, então você vai lá, faz a sua parte e conquista, mas não negligenciando a parte da sua vida espiritual, da sua intimidade com o Pai, entendeu? Porque primeiro buscar o reino do céu e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas as pessoas fazem o contrário, busca primeiro o reino da terra. É uma escolha, né? Aí vai de cada um. Aí não tem discernimento, aí é facilmente manipulada. Ou então a pessoa já escolheu o lado. Às vezes a pessoa nem é manipulada. Ela sabe da verdade e da mentira, mas ela escolheu o lado da mentira. Ela escolheu o lado do pecado, do mundo. É uma escolha que ela fez, entendeu? Tem gente que escolhe. Ele sabe, mas escolhe. Aí tem outros não, que são manipulados por falta de intimidade com o Pai, de buscar a palavra, o entendimento da palavra, entendeu? Verdade dura, mas necessária. Satanás não teme o barulho dos religiosos, mas treme diante de um filho de Deus que discerne, porque este é alguém que não será facilmente manipulado. Este é alguém que não cairá nos enganos sutis dos últimos dias. Este é alguém que vê o Espírito por trás das palavras, por trás dos gestos, por trás das promessas. Você já teve aquela sensação de que algo parecia bom, mas no fundo sentia que não vinha de Deus? Já notou quando alguém usava a Bíblia, mas algo na intenção parecia estranho? Este é o Espírito Santo alertando você. Isto é discernimento em ação. E se há um dom que você precisa buscar urgentemente nestes tempos proféticos, é este. Porque estamos cercados por meias verdades, por luzes falsas, por ensinamentos que parecem profundos, mas que nos distraem da essência da cruz. Agora me diga, você já passou por uma situação em que percebeu algo espiritual? Você vê os ensinos que tem por aí, não é os ensinos de lá de trás, dos anos 90, que até as denominações fraudulentas ensinavam a maioria de acordo com a Bíblia. Hoje não, está tudo distorcido. Então você veja que hoje você não pode falar contra o pecado. Ah não, ele já morreu na cruz, posso viver do jeito que eu quiser que eu vou para o céu. A mensagem é essa. Ah, não pode confrontar o pecado. Ah, não julgueis para não ser julgado. Distorce o significado dessa palavra, não julgueis para não ser julgado, né? Para a pessoa não ser confrontada dos seus erros, para se consertar. Porque o confronto da palavra é que converte a pessoa. Então você não pode mais falar do final dos tempos, você não pode falar, não, você tem que falar só, você é maravilhoso, você é joia rara, o Criador vai te evoluir, vai te dar empresa, vai fazer você evoluir na sua função, você vai comprar sua casa própria, você vai evoluir financeiramente. É isso que a pessoa quer ouvir, entendeu? E ainda outros ensinos de demônios, entendeu?
para afastar a pessoa da verdade. Mas isso também é como eu disse, vai ter pessoas que vão ser enganadas por falta de conhecimento. Outras não vão ser enganadas, elas vão escolher aquilo que os falsos profetas oferecem. Por isso que está escrito em 2 Tessalonicenses. Porque não receberam o amor da minha verdade, o Pai falando, eu vou aliviar a operação do erro para que creiam na mentira. Porque amaram mais a mentira do que a verdade. É igual o Messias falou. A luz veio ao mundo e amaram mais as trevas. Amaram mais o mundo do que o reino celestial. Aí é uma escolha, né? Aí é a escolha de cada um. Vamos lá. Não viam. Já percebeu que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia certo aos olhos humanos? Escreva sua experiência aqui nos comentários. Quero saber como o Espírito Santo tem guiado você e como você tem percebido os seus sinais em meio a este mundo caótico. E se esta palavra... igual assim, ó. Você fala uma palavra aqui, uma orientação ou um alerta, você percebeu que tudo virou, que a gente fala, mediante a palavra, tudo virou julgamento? Ah, você está me julgando. Ah, julgamento. Ah, cala a boca. O sábio é o que fica calado. Eu nunca vi o Messias pregar a palavra calado. Lógico que a gente tem que saber e ter o discernimento da hora de falar e da hora de calar. Tem momento que é hora de a gente ficar calado mesmo. E a gente sabe discernir isso. Mas a pessoa fala assim, porque ela não quer ouvir a verdade. Então ela fala, ó, cale sua boca, né? Quer calar os servos do Criador, né? Então, tudo virou julgamento hoje. Você não pode falar mais nada, é o politicamente correto, né? O que é contar a palavra, as ideologias do mundo, as coisas contar a palavra, essa sim, essa é você tem liberdade de falar. Agora, falou de arrependimento de pecado, falou de final dos tempos, falou de estar em vigilância, falou de mudança de vida. Aí não pode, aí essas coisas aí virou julgamento. Com você, se você sente que isto é mais do que um vídeo, é um aviso direto do céu para o seu espírito. Então não se esqueça de curtir. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam desta revelação. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui mas mesmo nos aprofundamos assim, em a gente verdades espirituais. Porque tem outros escolhidos que ainda não despertou, mas que vão despertar. Então por isso que a gente continua e não desiste. Mistérios da Bíblia, nas revelações que os olhos naturais não veem, mas os escolhidos reconhecem. E é justamente por isso que o discernimento espiritual se torna o maior poder de um escolhido. Não estamos falando apenas de um belo presente ou de algo útil para a vida cristã. Estamos falando de sobrevivência espiritual. O discernimento é o que separa aqueles que permanecerão firmes até o fim, daqueles que cairão pelo caminho, iludidos pelo que parece ser, mas não é. Em tempos em que a aparência se confunde com a essência, em que o brilho do palco esconde o vazio do altar, os verdadeiramente escolhidos por Deus precisam, mais do que nunca, ser guiados pelo Espírito, não por olhos naturais. Jesus nos alertou claramente em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Observe bem esta frase. Se possível, até os escolhidos. Isso revela o nível de sutileza e perigo que nos cerca. Não se trata de um erro grotesco e flagrante que alguém perceba. São armadilhas sofisticadas, disfarçadas de bênção, camufladas de revelação, com a aparência da verdade, mas que carregam em seu cerne a semente do erro. E é exatamente por isso... Eu estava estudando um vídeo que falou exatamente isso. Que a pessoa falou assim, eu vi um canal, mas eu parei de ver o canal porque as pessoas começaram a criticar os evangélicos, né? Daquele canal. Cara, as pessoas não sabem diferenciar crítica ao sistema religioso de crítica pessoal. Quando uma pessoa critica o sistema, ela critica o engano, a distorção da palavra.
Se a pessoa que está no sistema, ela se ofende, é que ela tomou para si. Então, se ela tomou para si, é que ela também está fazendo coisas que é contrário à palavra e de favor só à religião. Você pode ver que quando você vai conversar com uma pessoa que é fanática religiosa, o que vai acontecer com você? Ela vai pegar, vai defender o pastor, se você falar alguma coisa que o pastor dela falou errado, ou a religião, você criticar a religião, que não vem de Deus, a pessoa defende mais a religião, mais o líder dela, o pastor, do que a própria palavra do Criador. Você pode ver isso daí. Ela não defende a palavra, ela não defende o Messias, o que o Messias falou. Ela defende a instituição religiosa com unhas e dentes. Ela defende o sistema, ela defende o líder. Mesmo que ele esteja errado, mas para ela está certo. Porque, ó, ele é homem de Deus. Homem de Deus. Vai. Homem de Deus, qual Deus? Aí se pergunte, qual Deus? Né? O Deus desse século, porque o nome do Criador é Yahweh. Né? Deus é um termo. Então, tem que ver qual Deus que a pessoa se refere. Termo Deus, você pode se referir a qualquer Deus. Mas qual Deus que a pessoa está servindo? Tu se torna uma armadura espiritual, um radar celeste, instalado nas profundezas daqueles que não se contentam com o superficial, dos que oram, dos que jejuam, dos que examinam tudo à luz da palavra, até mesmo aquilo que se move, até mesmo aquilo que parece poderoso. Quantas vezes ouvimos mensagens que nos arrepiaram? E jejuar não é só jejuar de alimento, tá? Que aí se torna um regime e se torna uma religiosidade. Você pode fazer jejum de alimento algumas vezes, sim, com propósito bem definido, ou para ter mais comunhão e intimidade com o Pai, ou para mortificar a sua carne. Mas o verdadeiro jejum é você desfazer, morrer para esse mundo aqui. Desfazer das coisas mundanas. Esse é o jejum top, o primeiro lugar de jejum. Que é o que vai dar salvação da alma. Não adianta fazer só jejum de alimento, que amanhã você come e volta tudo de novo. Entendeu? Então, quando o Messias fala de jejum, ele não está se referindo só a você ficar um período de tempo sem comer. Ele está se referindo no jejum na plenitude. O jejum de você se fazer das coisas do mundo, se aproximar mais do Pai, da palavra, da oração. Entendeu? Não é só de comida, porque senão vira uma religiosidade. Vamos lá. Mas as pessoas não entendem. Eu falo isso, falam, não, então você não jejua. Eu jejuo sim, mas eu não jejuo direto assim, que nem a maioria, como os religiosos. Eu jejuo uma vez ou outra. De comida eu falo, porque eu jejuo das coisas do mundo. Eu morri para este mundo aqui. Eu estou morrendo para ele cada dia mais e estou vivendo para a glória celeste. Vivendo em espírito, matando as obras da minha carne. É uma luta dia após dia, é assim. Esse é o jejum verdadeiro. Mas a pessoa fala que não, é aquela coisa religiosa. Havia um espírito estranho operando ali. Quantos milagres vimos sendo celebrados, mas que, na verdade, eram encenações manipuladas. Já falei Quantas isso. palavras proféticas Eu frequentei esses lugares, eu vi. multidões, mas que nunca vêm de Deus. O discernimento é o que impede o escolhido de ser cego entre os cegos. Ele é como uma lanterna em meio à escuridão do engano espiritual. É o que faz alguém questionar o que todos estão aplaudindo. É o que desperta um desconforto sagrado, mesmo quando tudo parece ser em nome de Jesus. E sabe o que é mais perigoso? As mentiras dos últimos tempos não virão acompanhadas de mentiras explícitas. Não, elas virão disfarçadas de verdades parciais. E aqui está o maior golpe: a verdade distorcida. Satanás não precisa tirar a Bíblia das mãos das pessoas. Basta distorcer as Escrituras. Ele fez isso com Eva, fez isso com Jesus e continua fazendo isso hoje. E aqueles que não têm discernimento aceitam tudo. Eles colocam qualquer coisa em seus corações. Confundem carisma. Creem em religião, creem em líder religioso fraudulento, achando que eles são verdadeiros. Uma mensagem, só porque ele tirou da Bíblia a mensagem, mas ele tirou do contexto, ele distorceu o sentido.
entendeu? E as pessoas não têm esse feeling. Não lê as escrituras, não estuda para ter intimidade com o Pai e saber o que vem do contexto original verdadeiro e o que não vem, né? Tem um contexto nas escrituras. Você não pode pegar um versículo isolado e interpretar ele do jeito que você quer. Não existe isso. Mesmo porque a carta de 2 Pedro, leia lá, diz que nenhuma profecia veio de interpretação de homem algum, mas os homens santos do Criador falaram inspirado pelo Espírito Arua HaKodesh, que é o Espírito que muitos conhecem como Espírito Santo. Então, as revelações vêm do Pai, não é a gente que, eu faço a minha interpretação. A maioria das pessoas fala isso, é minha interpretação, então você já está errado, porque a interpretação não é nem sua nem minha, quem dá a interpretação é o próprio Criador, é o Espírito Santo que dá. Unção. Confundem desempenho com presença, confundem barulho com autoridade e acabam sendo alimentados não com o pão do céu, mas com as doutrinas dos homens, ou pior, doutrinas de demônios. Portanto, discernimento não é um luxo espiritual, ele é um escudo, um farol, uma bússola. Ele protege você de ser seduzido por líderes espirituais corruptos. E sim, infelizmente existem pastores, profetas, cantores, pregadores, pessoas com bíblias nas mãos e microfones na boca, mas com intenções distantes do coração de Deus. Pessoas que vendem unção, que manipulam emoções, que pregam para ganhar aplausos e não para salvar almas. E se você não tiver discernimento, será como uma folha levada pelo vento de qualquer novidade espiritual. Você precisa entender isso urgentemente. O diabo não precisa mais perseguir a igreja de fora para dentro, se ele já está operando dentro de muitos púlpitos. A estratégia agora é mais sutil, mais refinada. Ele se apresenta como um anjo de luz, como está escrito em 2 Coríntios 11:14. Ele quer ser reconhecido como espiritual. Ele quer aplausos, seguidores, opiniões. Ele quer ser aclamado por multidões que não discernem o espírito por trás da voz. Portanto, quem é verdadeiramente separado por Deus, que é chamado a ser um com o Pai, não pode mais viver no automatismo espiritual. Não se pode simplesmente repetir versículos memorizados. Não se pode seguir multidões. É preciso discernir. E discernimento exige renúncia. Porque às vezes o Espírito Santo lhe mostrará que todos exaltam. Não é dele. E você precisará ser forte o suficiente para não se render à pressão da maioria. O discernimento o tirará da sua zona de conforto. O manterá longe de ambientes agradáveis, porém contaminados. O fará recusar convites, rejeitar parcerias, sair de grupos, permanecer em silêncio. Isso não quer dizer que você não tenha que ter amizade, que você não tenha que... não possa nunca se divertir, você tem que virar um chato, um que vive isolado. Não é isso não, hein? Tá dizendo que os ambientes que você antes frequentava, você não frequenta mais. Aquele ambiente, aquelas conversas superficiais, você tem conversas mais profundas. E a maioria não está preparado para isso. Elas querem o que o mundo oferece. Você não é mais servo do mundo. Você, quem se converteu, não é mais servo, não é mais filho do mundo. Você é filho do Criador, filho da luz. Então você não vai compactuar com ambientes que não está de acordo com a sua nova caminhada, ou com pessoas que vai te afastar do Criador, da verdade dele, da obediência da palavra, da obediência dos mandamentos, entendeu? Então, isso é discernimento. Aí o Pai te separa, o Pai te afasta de certas pessoas, não para te prejudicar, para fazer mal a você, mas para a pessoa não te afastar do caminho dele. Entendeu? Aí a pessoa vai se perder. Mas vai falar, círculos, né? Tudo aí vai de cada obediência. Porque quem tem discernimento tem direção. E quem tem direção não anda por vista, anda por fé, anda pelo Espírito. Os escolhidos de Deus não foram chamados para viver pela lógica.
Eles vivem pela revelação, e a revelação jamais será completa sem discernimento. Porque há momentos em que Deus não gritará, ele sussurrará, e somente aqueles que têm discernimento entenderão. Somente aqueles que têm discernimento perceberão quando o ambiente mudou, quando o espírito do engano entrou, quando a fonte secou. É por isso que muitos permanecem em lugares onde Deus não está mais. Continuam por tradição, por lealdade cega, por medo de partir, mas ignoram que a presença já se foi. Somente o discernimento espiritual é capaz de perceber o momento exato em que a glória se retirou. E com isso, evitar que a alma se perca enquanto o corpo ainda está na igreja. Agora, ouçam-me com atenção. Se Satanás tem um alvo favorito, não é o pecador confesso. Ele é o escolhido distraído, o que carrega um chamado, mas não vigia. Aquele que tem dons, mas não ora mais como antes. Aquele que conhece a Bíblia, mas não discerne mais os tempos. Este é o mais fácil de manipular, porque ele se acha sólido. Ele pensa que nunca cairá. Ele pensa que nada o desviará. A gente é totalmente dependente do Criador. Então a gente tem que estar sempre em comunhão, porque a palavra diz, aquele que está de pé, ore para que não caia. Então, meu amigo, a luta é todo dia. Não tem essa não, não, eu estou firme na rocha, está firme na rocha, não vigie não para ver se você fique firme na rocha. Para ficar firme na rocha tem que vigiar, tem que olhar o seu caminhar, se você está em intimidade com o Pai, está orando, está tendo discernimento de espírito, não está caindo ciladas em armadilha do inimigo. É dia após dia. Não, hoje eu busco, amanhã não. Hoje eu fico 3 dias descansando, vai. Discernimento, até os fortes tropeçam. Sem discernimento, até os líderes caem. Sem discernimento, até os ministérios se corrompem. E é por isso que você precisa clamar por este dom, com lágrimas, isso eu falo de todos com nós, jejum, até de mim mesmo. com profundidade. Porque Deus não revela seus segredos àqueles que vivem na superfície. O discernimento é reservado para aqueles que têm sede da verdade. Aqueles que preferem ser rejeitados pelos homens a aplaudidos em um sistema religioso sem vida. Aqueles que aceitam caminhar sozinhos por um tempo, apenas para caminhar com Deus em todos os momentos. O discernimento é a arma daqueles que não querem apenas viver uma fé aparente, mas uma fé verdadeira. Aqueles que não querem seguir o movimento, mas sim se mover. E isso tem um preço. Mas o Espírito Santo sempre recompensa aqueles que preferem a verdade à conveniência. E você, já percebeu os sinais? Já sentiu que há algo errado com certas palavras em certos ambientes, em certas autoridades espirituais? Já sentiu um desconforto que não conseguia explicar, mas que o afastou de uma situação que parecia boa? Já se viu questionando algo que todos pareciam aceitar? Este é o Espírito Santo despertando o discernimento em você. Não o ignore. Não se cale. Não se sufoque. Alimente isso com oração, com meditação na palavra, com santidade, com temor. Aliás, se isso já aconteceu com você, comente abaixo. Já senti o Espírito me alertar, ou percebi que algo estava errado, embora parecesse certo. Compartilhe sua experiência. Seu testemunho pode abrir os olhos de alguém. O discernimento espiritual é mais do que um belo dom mencionado na Bíblia. É uma arma essencial na vida de qualquer pessoa escolhida por Deus. Não é algo místico ou reservado a poucos. É acessível a todos que clamam sinceramente e têm sede de caminhar na verdade. E quando um coração está alinhado com a vontade do Senhor, o discernimento se torna um divisor de águas, capaz de mudar trajetórias, prevenir armadilhas e trazer direção sobrenatural em momentos de crise. Salomão, por exemplo, não pediu riquezas ou fama. Ele pediu discernimento. Está em 1 Reis 3:9.
Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que discirna sabiamente entre o bem e o mal. Deus ficou tão satisfeito com este pedido que, além do discernimento, deu a Salomão tudo o que ele não pediu, porque o discernimento revela maturidade, permite que as decisões sejam tomadas com clareza, mesmo em cenários confusos. Lembra-se do episódio com as duas mulheres e o bebê? Salomão não fez suposições, ele discerniu. E foi isso que o tornou um dos reis mais justos da história de Israel. No Novo Testamento, vemos Jesus exercendo discernimento perfeito. Pedro, seu fiel discípulo, tenta persuadi-lo a evitar a cruz. Humanamente, parecia um conselho de amor. Mas Jesus respondeu: para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Ele discerniu que por trás da intenção aparentemente nobre, havia uma interferência espiritual contrária ao plano de Deus. Isso mostra que nem toda palavra o inimigo estava soprando no espírito de Pedro, ou no ouvido de Pedro. O perigo reside justamente naquilo que nos parece que fique entendido. Pedro era um discípulo verdadeiro, tá? Só que ainda não tinha descido o Espírito Santo sobre ele. Depois que desceu o Espírito Santo, Pedro nunca mais falhou com o Messias. Ele falhou sim no seu cotidiano, na sua vida, mas não negou mais o Messias como ele negou da outra vez e nem deixou o Satanás influenciar ele. Antes dele receber o Espírito, ele era um discípulo verdadeiro, só que ele estava ouvindo também a voz do inimigo. Porque mesmo uma pessoa salva, uma pessoa verdadeira, o inimigo sopra no ouvido de todo mundo. Só que você sabendo qual é a voz do Criador e qual é a voz do inimigo, você não vai acatar a voz do inimigo. E Pedro não discerniu isso naquela época porque ele estava sem o Espírito. Então o Messias falou: para trás de mim, Satanás. Ele não quis dizer Pedro era Satanás, era o que estava atrás de Pedro soprando para que o Messias não fizesse a sua missão. Entendeu? Então as pessoas têm que entender isso daí, né? Um verdadeiro salvo, nenhum espírito demoníaco e nem anjo caído pode possuir um verdadeiro filho do Criador, tá? Ele pode soprar no ouvido, pode influenciar, mas possuir não. Agora, uma pessoa que não tem o espírito do Criador, o Espírito Santo, aí sim, essa pode ser possuída por demônios, tá? Ou pelo próprio Satanás, sei lá. José também nos ensina sobre discernimento. Após ser traído pelos irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, ele manteve sua percepção espiritual. Não cedeu à proposta da esposa de Potifar, porque discerniu o vínculo por trás do desejo. E anos depois, como governador do Egito, reconheceu que tudo fazia parte de um plano divino maior. Em vez de se vingar, ele perdoou. Porque aqueles que discernem entendem que há propósitos por trás da dor. Que nem tudo que dói é castigo. Às vezes é preparação. Paulo vivia com discernimento. Em Atos 16, uma jovem com um espírito de adivinhação disse que ele e seus companheiros eram servos de Deus. Sua fala parecia elogiosa, mas Paulo discerniu que se tratava de um espírito maligno. Sim, porque ele queria, essa jovem queria que o povo idolatrasse Paulo e Silas, entendeu? E a idolatria é contrária à palavra de Deus, do Criador, né? Então, quando ela falou assim, olha, sigam esses homens porque são servos do Deus Altíssimo, né? Eles são milagreiros e tal, aí estava exaltando Paulo, né? E nós somos só vasos usados, então estava levando o povo à idolatria. Aí Paulo discerniu isso e expulsou o demônio da menina que estava com o espírito de adivinhação. Palavras corretas, a fonte era impura. Isso nos ensina que o discernimento não se baseia no conteúdo, mas na origem. Nem toda verdade vem de Deus. Às vezes, o inimigo até usa versículos para enganar. Daniel também tinha esse dom. Ele decifrava sonhos, interpretava visões, entendia o que Deus queria dizer,
mesmo em meio a um sistema pagão como o da Babilônia. Esther, por sua vez, discerniu que a coragem não era suficiente para salvar seu povo. Ela jejuou, orou e esperou o momento certo. O discernimento a fez agir com sabedoria diante do rei. E o próprio Jesus, nosso maior exemplo, nunca agiu por impulso. Ele discernia quando falar, quando ficar em silêncio, com quem andar, onde estar. Mas a grande questão é, como desenvolver esse discernimento forte? Como podemos ir além da superficialidade e mergulhar nessa sensibilidade espiritual que nos protege do engano? A resposta está na prática diária. Assim como um músculo precisa de treinamento, o discernimento espiritual requer exposição constante à palavra de Deus, oração profunda e intimidade real com o Espírito Santo. Romanos 12:2 nos ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não renova a sua mente pela palavra, não discerne claramente. E aqui está algo crucial. Discernimento não é emoção. Há pessoas que pensam que sentir algo forte é discernimento, mas não é. O coração humano é enganoso. Jeremias 17:9. O discernimento não nasce de um sentimento. Vai de acordo com o que está escrito na palavra. Vem do espírito para o nosso espírito. Quantos já foram enganados por causa de uma falsa paz? Por decisões tomadas com... Tem gente que acha que tem discernimento por causa da sua própria inteligência carnal. Mas não vem de nós. Vem do Espírito Arua Hakodesh, do Espírito Santo do Pai. Então é esse o vídeo, compartilhe, deixa o like, badala o sininho, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Muito obrigado, fui, amo todos vocês no Messias. Até a próxima.